Boa noite, galera. Tudo tranquilo? Vamos bater um papo aí sobre a vida do mestre Ken Wabuni hoje. Quem tiver perguntas aí, por favor, não, não se iniba. Pergunte. Tá esperando o Rafael entrar para que a gente comece aí o nosso bate-papo, porque ele fez lá um roteirinho de conversa, para que a gente não fique disperso aí, não esqueça nada que seja importante a respeito da vida do mestre. Tá no cartão? É tudo aqui. Café tá quente a água. O cara todo espiado, olhando e tal. Isso é um sequestro. Aguardando o Rafael entrar. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que tá, Rafa? Tranquilo? Tudo tranquilo. Beleza, tá Achar me um ouvindo lugar. bem? Tá me ouvindo bem? Tá me escutando bem? Tudo bem. Então tá bom. E aí, o que temos pra hoje? E vou contar uma historinha hoje, eu acho, né? Uma história? Vamos lá então. Tá bom. Fiquei sabendo aí que tô que nem aquele pessoal importante aí que vai falando as coisas e o pessoal vai desenhando lá as charges no momento ao vivo da conversa. Imagina que coisa chique. Não sei se os meus dotes artísticos serão tão bons assim, mas é por aí, né? Tá bom. Enfim, a ideia hoje então é dar uma conversada sobre a vida do mestre Mamuni. Eu não sei o que tu prefere fazer, é que a gente aborde a vida dele via Shitoryu ou aborde a vida dele via treinamento pessoal e em outro momento a gente fala sobre a parte de Shitoryu. Viastoru. Não sei se eu entendi a pergunta, isso aí. Acho que a gente podia Assim, ó, fazer. a vida dele se Fala. confunde com o estilo, certo? Não tem como separar. Tá? Mas a gente falar da vida dele começa lá desde quando nasceu até quando faleceu, né? E a gente falar nele via Shitoryu já começa na década de 20, final da década de 20, que é quando ele começa um trabalho que veio a gerar o nosso estilo, né? O Ah, que que tu entendi. acha? Não, vamos falar antes, vamos falar lá de Okinawa, lá, Ryukyu, lá, em 1889 ele nasceu, né? Ok. Tá, então desde o começo, então. É, que aí acho que a gente explana de onde é que saiu a Shitoryu, né? Por que que tem tanto catapa, onde é que ele tirou as coisas. Acho que é interessante esse viés, assim. Tá. Então tá. Bom, o mestre Mabuni, Rafa, tá me ouvindo bem Oi, aí? tô, Bem? tô ouvindo bem. Ah, tá, não, é que eu botei o fone no ouvido, mas não botei o gancho no celular. Deixa eu achar aqui essa bronca. Tá ouvindo a novela da Adriana aí também, não? Tô também. E aí, como é que ficou agora? Tá bom. Eita, já espera aí que tô com problema aqui. Fala aí, Rafa. Oi.
Ah, agora deu. Agora eu tô te ouvindo onde tem que ouvir, é no fone. Aqui tá todo mundo te ouvindo aqui na casa, o pessoal tá até querendo saber sobre a tua vida já, em vez de querer saber sobre a vida do Mestre Mamuni. Não, não, acho que, né? A minha a gente pode falar outro dia. Tá bom. Então tá. O mestre Mamuni, ele nasceu então em 14 de novembro de 1889. Tá? Ele nasce ali um pouco depois que entrou a era Meiji, e ele pega a infância dele dentro de uma mudança significativa do pensamento e da forma de viver em Okinawa e no Japão. Tá? É, esse aí nessa época Em não era Okinawa ainda, né? 89 já era. Já era Okinawa em Já era 1889? Okinawa. Já, 89 era Okinawa já. Assim, ó, a era Meiji começa em 1868, tá? Em 1868 é extinto no Japão a classe dos samurai, tá? Isso se reflete em Okinawa também depois, onde a classe dos Shizoku, que era conhecido, que era como era conhecida a classe guerreira de Okinawa, e também acaba com isso, né? É extinto também, quase que junto ali a coisa, né? Então, todas as pessoas que tinham uma descendência guerreira, elas acabaram tendo que se recolocar em outras funções, fazer outras coisas para que pudesse ter um sustento, né? Essa é o contexto histórico da época. 10 anos depois da era Meiji, o Okinawa passa a ter esse nome. 1879, 779, né? 1879, a data oficial de troca do nome de Ryukyu. Na verdade já não era Ryukyu mais, viu? Tem um esquema no meio aí, mas não vou entrar nesse detalhe agora porque vai dar muita confusão. A gente vai falar de tudo e não vai falar do Mamuni. Tá? Mas vamos falar como Ryukyu, que é para facilitar a vida do pessoal. Em outro dia a gente fala sobre isso especificamente. Tá? Então, em 1879, 10 anos antes do Mestre Mamuni nascer, Okinawa é transferida para o Japão e vira uma prefeitura. Deixa de ser um reino independente. Na época, na verdade, era um feudo, não era mais já um reino independente, mas passa a ser administrado pelo governo central do japonês. Tá? Quando o Mamuni nasce, então, já era Okinawa e já estava vigente na ilha as regras, vamos dizer assim, japonesas, né? Não mais a cultura de Ryukyu, que na verdade também tem aí um processo todo de como é que a gente pode chamar, sabe que eu sempre tenho dificuldade de falar essas coisas porque pode ter medo de ofender, né? Mas tipo queriam acabar com a cultura local para que a cultura japonesa, que era considerada uma cultura melhor ou mais evoluída pelos japoneses, obviamente, tomasse lugar disso, né? Então é nesse contexto que ele nasce. Tá? Ele dizem que quando era pequeno era uma pessoa doente, né? Tinha problema de saúde, tinha uma saúde fragilizada. E foi essa saúde fragilizada que fez com que o pai dele, aproveitando a possibilidade que existia para eles por serem descendentes de guerreiros, fazer com que ele tivesse o acesso às artes marciais. Tá? Ele tem... Fala. Ele nasceu em Shuri já, Sensei, ou depois ele foi para Shuri? Não, ele nasceu lá. Nossa. É a cidade de nascimento dele. Tá? Em torno dos 10 anos, mais ou menos, de idade, ele tem contato com as artes marciais através de uma pessoa que trabalhava com o pai dele,
Hum. Um mestre que chama Matayoshi, mas não é o Matayoshi do Kobudo. É um outro professor Matayoshi. Tá? E esse professor ele chega a passar para ele alguns conhecimentos que ele tinha, mas não dá seguimento no treinamento dele. Então ele tem esse contato aos 10 anos, mas passa a treinar depois de verdade apenas com 13, já sob a tutela do mestre Tosso, que foi apresentado, que o Mabuni foi apresentado para ele por um amigo do pai do Mabuni. Tá? Porque naquela época não era chegar lá, se inscrever e sair treinando, né? Ou, se você não tivesse uma indicação, não tivesse alguém que garantisse que você era uma pessoa idônea, que não ia sair fazendo besteira com aquilo que aprendesse, você não tinha acesso a esse tipo de coisa, e além disso ainda tinha que ser descendente guerreiro. Coisa simples de começar a treinar, barbadinha. Qualquer um fazia. Complicado o negócio, imagina a situação, né? O mestre Mabuni, ele tem descendência direta, dizem que é a 17ª geração, de um mestre antigo de Okinawa, que chama Onio Fugusuko. Não sei se você ouviu falar nele já alguma vez. Deve ter lido isso em algum lugar, né? Não é o mesmo do Fukusuko do Catar? Não? Não. O Fugusuko do Catar é bem mais jovem. Esse aí é lá em torno de 1400. Bem mais. É um pouquinho mais antigo. Então, ele faz esse contato com o Itosso, começa a aprender devido a essas coisas que possibilitavam, né? O fato dele ser da casta guerreira. E a casta guerreira se justifica por esse vínculo com esse antigo mestre, que foi inclusive um guarda-costas do rei na época dele, que chamava Onio Fugusuko. Tá? Onio Shiro pode ser também de japonês mais moderno. Sim. Tá? Esse cara tem uma história bem interessante sobre ele também. Não vou, eu me emociono com as pessoas que eu falo e começo a desviar do assunto. Deixa eu voltar para cá. Fala do Fugusuko outro dia. Hoje não. Vamos para o Mabuni. Uma disso aí, só falando de outras histórias. Justamente, eu começo a sair do foco. Tá? Bom, começa a treinar com o Itosso. Ele tendo com o Itosso desde os 13 anos até o falecimento do mestre Itosso. Tá? Ele começou a treinar em 1902 e o mestre Itosso faleceu em 1915. Dá o que isso aí? 13 anos? Né? Lá. Matemática é ruim. 15 menos 0,2 é 13, tá? Então, deu 13 anos de treinamento com o Itosso e que ele foi obrigado a parar porque o mestre morreu, né? O Itosso é o mestre dele primeiro, é o mestre dele do coração, né? É o mestre com o qual ele aprendeu a base do karatê, né? É o Itosso. Em 1909, tá? Ele, através do mestre Miyagi, que é o fundador do estilo Goju-Ryu, que era colega dele na escola, fica sabendo da existência e do conhecimento sobre arte marcial que tinha o mestre Higauna. Tá? O mestre Higauna, mestre importante do Narate, chamado Narate hoje, e é o inspirador do Karate Goju-Ryu também, né? Foi professor do mestre Miyagi, e através do mestre Miyagi também foi professor do mestre Mabuni. O Mabuni fica sabendo do Higauna através do Miyagi e comenta isso com o mestre Itosso. O mestre Itosso, assim como todo mestre antigo, não tinha esse negócio de tu é meu aluno, não treina com ninguém, né? Ele faz ao contrário. Ele
ele motiva o mestre Mabuni a procurar o mestre Higaúna, visto que ele tinha esse acesso através do professor Miyagi, e aprender tudo que pudesse. E assim, então, o mestre Mabuni começa a aprender também o dito hoje Narate. Na época não tinha nome de estilo, né? Mas hoje em dia as pessoas classificam como Narate. E classificam o ensinamento do Itosu. Deixa eu ver uma coisa aqui, eu tô com a fita bem na frente aqui, não sei se eu enxergo o teu desenho aí, peraí. Higaúna, tá certo? Deixa eu puxar pro lado aí. Higaú... 2 N's. Ah, 2 N's. 2 N's. Eu tenho que ver o contrário aqui, porque tá espetado, né? Daí já fica mais difícil. Ah, tu tá escrevendo de taça frente? Sim. Já é ruim escrever japonês normalmente, imagina assim. Tá? Então, com o mestre Higaúna, o mestre Mabuni também fica o período que pôde, a partir de 1909, também até o falecimento do mestre, que se dá no mesmo ano do falecimento do mestre Itosu. Tá? Ele também narra com o Higaúna, né? E narra, sim. E ele tem um... Uma coisa que a gente tem que ter em conta e que tem que perceber, que talvez isso não seja algo que nos passe pela cabeça, é que Shuri e Naha ficavam bem pertinho uma da outra, né? É questão assim de quilômetros, dá para ir a pé, para treinar um e outro. Não era longe não. Hoje... Pode falar. Eu tinha a ideia que ele tinha se mudado para Narra. Não. Ele seguia morando em Shuri e todo dia ia dar uma passeada lá. Então sempre eu tinha ideia que tinha ido trabalhar em Narra ou alguma coisa assim. Hoje, assim, Narra, Tomari e Shuri são bairros vizinhos. O único nome que sobreviveu ao tempo foi o de Narra. Shuri e Tomari quase sumiu na história de Okinawa aí, e são bairros de Naha hoje. É bem pertinho. Dá para ir caminhando. Tá, e é isso que ele fazia. Treinava com um mestre, depois ia caminhando para treinar com outro. Literalmente, né? Caminhando, porque naquela época não tinha Uber, né? Daí... O máximo era o rickshaw, né? O carrinho aquele. Sim, mas daquele tinha que ter dinheiro para pagar e não era o caso. O homem não está afogado assim, né? Ele treina aí com o mestre Higaúna de 909 até 915. Tá? Eu sei que nesse período aí, ele teve um período no exército japonês. Tá? E nesse período do exército, ele não conseguiu manter aquela disciplina de treinamento diária, mas sempre que podia também dava uma passeada lá para treinar, né? Mas assim, tirando esse período do exército, ele treinou direto e reto, sem parar. Tá? O filho dele, mais velho, também falecido hoje, Mabuni Kenney, conta que até os 20 anos de idade dele, diz que ele nunca falhou nenhum treinamento com o mestre Itosu. Nunca faltou aula, nem quando tinha aquelas tempestades, que são tempestades fortes no Japão lá, né? Muito furacão e coisa assim, diz que nem nesse período aí eles saíam, era uma coisa que era costumeira para eles e eles iam igual. Não era um ventinho de nada aí que ia impedir o treinamento. Hoje em dia o cara encrava a unha e não vem, né? Hoje em dia eu chego no treino e digo, tô cansado hoje, vamos matar, não dá. Então. E é interessante essa parte das tempestades e do furacão, porque o próprio mestre Funakoshi também na biografia dele fala, né, numa situação assim, onde ele também tem essa dificuldade e enfrenta ela, né, em um dos tufão esses que são frequentes no Japão. Então não é a história de uma pessoa, é que isso é uma coisa recorrente lá, né. É muito comum para eles acontecer. Voltando aqui para não me perder, quando morre o mestre Higaúna e o mestre Itosu, o mestre Mabuni, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul, fica sem pai nem mãe, né? Fica sem ter um mestre.
E, não tendo uma figura de referência, ele junto com o mestre Miyagi passam a conversar e ter a ideia de fazer uma associação onde eles conseguissem reunir pessoas que tivessem esse conhecimento do Karatê para que essas pessoas continuassem a auxiliar eles no treinamento, né? Porque eles se consideravam jovens demais e eram de fato para assumir estilo, né? Hoje em dia o cara chega na faixa preta ali com 15 anos e faz aí o estilo dele. Naquela época os caras treinaram com os caras mais feras da época, que mais conheciam e se sentiam despreparados. É um pouquinho diferente a mentalidade, né? Pouca coisa diferente. Qualquer um vira renche hoje em dia, né? Então, tu pega esses caras e tu vê a humildade deles, né? Conheciam muito, treinavam com pessoas extremamente qualificadas e ainda assim se sentiam despreparados para lecionar para alguém. Então eles fazem essa ideia desse grupo de treinamento, que é uma espécie de grupo de pesquisa. E esse grupo de pesquisa foi fantástico, porque nele todos esses caras que você conhece hoje aí, como pessoas importantes, figuras destacadas do Karatê, estiveram lá. E como eles estiveram lá, com certeza colaboraram, né? A sua forma para o conhecimento do Mabuni, do mestre Miyagi, que com certeza aproveitaram isso depois quando acabaram compilando seus ensinamentos e foram forçados a colocar nome nisso, né? Na época essas coisas não tinha grande importância, na verdade não se discriminava nem se falava em estilo, simplesmente se treinava karatê com algumas características diferentes devido à influência do mestre, e não que isso tivesse um nome, né? E Mas, fala. esse grupo tinha um nome, assim, era aberto, como é Na que era? verdade, eles organizaram um grupo e convidaram as pessoas que eram as pessoas mais proeminentes dentro do karatê na época. Eles chamavam na época de Ryukyu Tode Kenkyukai. Tá? Kenkyukai. Tá? Kenkyu quer dizer pesquisa. Kai é associação, né? Associação para Pesquisa. Tode é o nome antigo do Karatê. E Ryukyu o nome antigo de Okinawa. Então, era uma associação para a pesquisa do Karatê de Okinawa. A grosso modo é isso. É uma tradução assim meio tosca, mas é isso aí. E da cultura que o japonês queria apagar, né? Pelo jeito, sim. Sim, não, Já, essa época ainda existia uma preocupação com a preservação dessa tradição, né? Isso aí vai ser bem afetado depois, lá na década de 30, mais ou menos. Aí o bicho pega nesse sentido, mas nessa época não. Tá? Nesse período, é o período também que o Mabuni tem contato com o mestre Aragaki. isso que eu ia perguntar. Tá? Mestre Aragaki. O mestre Aragaki, alguns historiadores dizem que ele faleceu em 1918, outros dizem que ele faleceu em 1920. Tá? Eu nunca achei alguém que pudesse mostrar uma comprovação através de alguma pesquisa e confirmar uma das duas datas. Então isso fica em aberto, né? Mas entre 18 e 20 é o falecimento dele. Tá? Esse período aí de 15 a 18 ou de 15 a 20 é o período em que o Mabuni se coloca também sobre os cuidados dele para aprender o que ele tinha para ensinar. As pessoas hoje oscilam em chamar o ensinamento do Aragaki de Tomarite ou de Narrate. Tá? E por que eles fazem isso? Porque não era nenhum nem outro. Tá? Então eles tentam ajeitar, pera aqui, eu consigo botar o Itosu no Shurite, consigo botar o Higauna no Narrate, então vou botar aqui o Aragaki no Tomarite para ficar bonito, né? Daí sabe as 3 linhas, né? E a realidade é que ele ensinava a arte marcial chinesa. Tá? Era a arte marcial chinesa. Eu nem sei como pronunciar o nome do estilo que ele treinava, porque eu chinês eu sou péssimo, não vou me arriscar a dizer, mas era um estilo chinês com quase nenhuma influência de Okinawa. Não era karatê. Tá?
É o que a gente conhece hoje como Kung Fu, né, no Ocidente, né? Então, um estilo de Kung Fu, um estilo chinês. Com o Aragaki, ele consegue resgatar alguns kata. Tá? Ele resgata o kata Niseishi, ele resgata o kata Unsu, né, que a gente chama de Unshu na Shitoryu. Né? O Niseishi é o nome original, o Shotokan chama de Nijushiro, é o mesmo kata. Tá? E qual é o outro? Tem o terceiro kata dele, deu branco. Sotin. Sotin, tá? Sotin, uma versão semelhante ao que a gente faz hoje dentro da Shitoryu, muito distinta da versão do Shotokan. Tá? Eu não sei por que é tão alterada a versão do Shotokan, eu não sei onde é que vem a influência disso, não estudei sobre. O kata Unshu, o nome original é Unshu ou é Unsu? Unshu é japonês. Unshu, Okinawa. O kanji é o mesmo, né? É só a forma de ler que é diferente. Tá, o Aragaki, além da parte de mãos vazias, além do treinamento sem armas, ele dominava também Kobudo, Boisai. Tá? Algumas coisas que hoje a gente pratica dentro do Kobudo, do Shitoryu, ou das pessoas que tiveram contato com o mestre Mabuni e puderam aprender isso, tem a ver com o mestre Aragaki também. Tá? Alguns katas de Kobudo ele ensinava, e ensinava kata de mão vazia também. Aliás, isso em Okinawa era uma coisa muito comum. Nós hoje que separamos, né? Temos associações de karatê, associações de Kobudo, né? Antigamente era a associação de T, e T era arma e mão vazia, tá? Não tinha mais nada além disso. Tá? Associação do treino, né? Era uma coisa só. Né? Os mestres antigos costumam dizer que o karatê, chamado karatê e Kobudo hoje são as duas rodas de um mesmo carro, né? Se faltar um ou outro, o carro não anda. Então, a gente anda com um monte de carro se arrastando por aí, então, né? Mas faz parte. Isso é assim que funciona. Uma vez eu li sobre o kata Sotin, mentira, sobre o kata Shisotin, que antigamente também eles chamavam só de Sotin. Sim. Sim, inclusive o mestre Mabuni, no livro dele, de 1938, ele chama assim, Sotin. Sotin. Ele usava o nome dos mestres para chamar o kata, né? Ele não usava Shurten, Hatei e Tomate porque não existia. Então ele chamava Higauna Sotin e Aragaki Sotin, que hoje a gente conhece como Shisotin, o kata do mestre Higauna, né? E o kata do mestre Aragaki segue ainda sendo Sotin unicamente. Tem fundamentação o que você leu. E o Tomarefei Tarrate que o Mabuni teve parte de ter colocado os nomes, né? Acho que pulei muita história, né? Sim, né? Vamos voltar. Isso aí lá em quase 30 já, né? A gente está em a recém 18. Deixa eu ver aqui quem tem mais de... Eu dei uma separada em algumas coisas aqui para também não ficar andando para lá e para cá, senão a coisa fica ruim. Tá, outra coisa. Fala. Da onde eles... qual era o vínculo que tinha com o Aragaki antes dessa associação, assim? Como o Miyagi e o Mabuni conheciam ele, ou, enfim, ou todo mundo se conhecia, como é que era? Não, tu tem que lembrar assim, o Mabuni e o Miyagi, o mestre Funakoshi também, né? Não só os dois, o Funakoshi também, eles eram funcionários da prefeitura. Viraram professores, né? Todos eram professores. O Mabuni, por uma época da vida, além de ser professor, também foi policial. E eles tinham ligação com a parte governamental. Tá? E o mestre Aragaki era o tradutor oficial da prefeitura de Okinawa para o chinês. Tá? Então, nesse meio burocrático aí que eles se conhecem, não foi através da arte marcial em si, né? Mas acabam na arte marcial porque eram praticantes. Mas o vínculo deles é um vínculo funcional, entre aspas, aí, né? Que acaba virando depois uma relação mestre-discípulo. Legal. Sim. Essa é onde chega o contato deles, né? Sim. O mestre Mabuni também, além
O cara, acho que não é, ele era um aficionado pelo treino marcial, né? Não digo nem pelo karatê, porque não era só karatê, né? Eram diversas coisas. E ele treinou, inclusive, tu se ri, mas é ruim ter esse monte de coisa pra treinar, né? Eu tô rindo, eu tô rindo Tá rindo pra não chorar, né? desde conversando segunda-feira durante a aula, ainda bem que morreu cedo, né? Porque se tivesse morrido tarde, a gente tava ferrado, né? Já tem 60 capítulos, imagina. Imagina se ele vai igual o mestre Funakoshi, que foi até quase 100 anos, aí a gente tinha 150 cada. Aí, né? Então, uma das coisas que ele fez também, no meio nesse bolo todo de tempo aí, foi aprender ninjutsu, tá? Kendo e judô. Tá? Não se tem notícia de que ele tenha tido graduações nisso aí, porque naquela época essas coisas pouco importavam, o que importava era treinar e saber, né? Então não se tem, eu não sei nem se existia dentro da parte de Okinawa alguma coisa relacionada à graduação nessa época. Porque a graduação dentro do Karatê vai chegar lá depois de 1920 também, por obrigação, né? E não por naturalidade. Tá? Mas é fato. Itosu, Higauna, Aragaki e Seiko Fujita, professor de ninjutsu. Uma linhagem que chama Kogaryu. Tá? Treinamentos comuns para o mestre Malboni. Treinamento de judô e kendo aprendeu na academia de polícia. Era um treinamento dos policiais. Tá? Então ele não tem um vínculo com algum mestre dessas artes, aprende de forma institucional através do trabalho. Tá? Mas aprende também. O pessoal conta, pulando um pouquinho na história, depois eu volto para trás de novo, só para pegar o gancho, conta que o mestre Jigoro Kano, quando esteve em Okinawa, por ocasião de uma festividade lá, a inauguração de uma academia de judô, que pela habilidade do mestre Mabuni, ele olhando assim, que de cara era quarto dan de judô. Não tinha, né? Se fosse te avaliar agora aqui para te dar uma graduação, mínimo quarto dan em judô, e olha que ele não era o forte dele, hein? Tá, mas é uma coisa que ficou registrada e que foi dita pelo mestre de Gorokano. E se ele diz que o cara era quarto dan, sendo ele fundador da arte, eu acredito nele. Tá? Acho que tem algum fundamento, né? Deve ter alguma. Né? Mas como assim, né? Sim, ele treinou também judô na academia de polícia também. Ele tinha nível para treinamento de judô também. Não só dentro do processo do karatê. Acredito que no final treinava também um pouco menos separado, não? Sim. Como eu te disse, como não tinha uma nomenclatura para as coisas, tudo que era defesa pessoal e que era aproveitável, o pessoal se grudava e aprendia, né? Sim. Era uma coisa normal de acontecer. Tá? Deixa eu ver aqui onde é que eu ando. 18, né? 18 eu falei do grupo. Esse grupo de 1918, ele é terminado um tempo depois. Ele passa por algumas dificuldades, sobretudo de ordem financeira, para variar um pouco, né? E ele se extingue durante algum período e volta a ser reativado alguns anos depois. Se eu não me engano, 1924. E por que ele volta a ser reativado só em 24? Né? Porque em 24 o mestre Mabuni conseguiu construir um dojo, finalizou um trabalho que ele vinha fazendo aos pouquinhos ao longo dos anos, e esse novo dojo passou a ser a sede do grupo outra vez. Então o pessoal volta a se reunir para treinar junto. Nessa reunião nova desse grupo, é que entra uma figura que para nós também vai ficar importante dentro da Shitoryu depois, que chama Gogenki. O mestre Gogenki, ele vem através de convite, né, treinamento para lecionar nessa reativação do grupo, né, desse de pesquisa. E através dos treinamentos e do ensinamento dele, o mestre Mabuni vai depois aí resgatar algumas técnicas e trazer, né, alguns kata também que eram ensinados por esse mestre. Eu lembro de cabeça, assim, Paipuren, Nipaipo,
É Rafa. E tem mais um. Daqui a pouco mais vem outro, não consigo lembrar do outro de cabeça agora. Tá? Que são os principais. Rafa tem duas versões. Tem. Esses dias a gente leu uma matéria sobre Paporém que dava uma linha que não era essa, né? É que não tem como. Fala. Que não era diretamente essa, né? Saía do mesmo lugar, assim, na origem, mas que não tinha chego na Historiô através disso. Mas não tem como saber, né? Ah, sim. É complicado. Isso é complicado. É complicado porque, assim, ó, esse kata é um kata chinês, tá? E você sabe que estilo de Kung Fu tem que nem... Tem cabelo na minha cabeça ainda, por enquanto, né? Não sei até quando, mas ainda tem. Um montão, né? Então você não consegue identificar a origem aqui, lá ou acolá. Às vezes, quando você consegue descobrir o nome do mestre com qual a pessoa treinou, você consegue ainda ter uma ideia onde isso tenha vindo, mas assim, você bater martelo e dizer, não, ó, foi através desse, é uma coisa complicadíssima. É bem difícil de você conseguir ver alguma coisa nesse sentido. Tá, deixa eu ver o que mais que tem de importante nessa parte da história. 24. Aonde era esse dojo? O dojo que o Mestre Mamuni fez, que ele criou? Era Shuri, na casa dele. Em Shuri, né? Shuri. Ainda ele não havia se deslocado para nenhum outro local. O Mestre Mamuni ele sai de Shuri apenas depois de ir para o Japão e se coloca em Osaka. Foi os dois lugares que ele viveu a vida inteira. Ou Shuri ou Osaka. Ele não se mudou assim para morar em nenhum outro lugar. Visitou diversos outros lugares, mas morou só nesses dois. Tá? E esse dojo, então, de retorno da associação em 24, era um dojo que era feito na casa dele, em Shuri. Tá? Deixa eu ver aqui o nome do outro kata que me falhou a memória do... Nipaipo, Rafa... O Nipai é o Nipaipo. É outra forma de chamar o Nipaipo. Não, eu não esqueci de nada, não. Na verdade é que eu sempre acho que o Hakucho é um outro kata, mas o Hakucho é a forma de falar o Rafa. É a forma japonesa de falar o Rafa. Então eu não esqueci o nome, eu só confundi a pronúncia. Tá? São basicamente esses três kata, Nipaipo, Rafa e o Paipuren. Tá? O Rafa tem duas versões. Tá? Agora, eu não sei te dizer se o Mestre Mabuni praticava essas duas, ou se alguém pegou uma versão com ele e no decorrer do período aprendeu alguma outra versão e colocou em linhagens. Tá? Eu nunca descobri essa informação em lugar nenhum. Mas eu sei que existem duas hoje praticadas dentro da Shitokai. A gente não sabe nenhuma, né? Então tá tudo certo. Não faz diferença, tá bom. Tá, deixa eu ver. 25, não tem nada de excepcional. 26, nada de excepcional. E 27, aliás, eu não falei antes, em 18, junto com a associação também nasce o filho dele, o primeiro, Kenny Mabuni. Kenny Mabuni nasceu em 1918. Tá? Em 27, daí nasce o segundo filho dele. Eu digo segundo relacionado ao karatê. Tá? Porque ele tem 4 filhos e 2 desses filhos não são relacionados ao karatê. Então a gente não ouve falar dos caras. Eu não sei te dizer nem se são mais velhos ou mais novos do que o Kenzo. Eu sei que o Mabuni Kenei é o primogênito. Tá? E que os outros vêm depois dele. Agora, eu não sei te dizer se existe algum antes do Kenzo ou se os outros dois são depois do Kenzo. Porque você não acha informações sobre a vida deles porque eles não estão relacionados ao karatê, então ninguém escreve sobre esses caras. Né? Não se consegue informação. Mas fato, 4 filhos homens e diz que uma mulher. Tá? Também não me pergunte sobre ela porque não tem relacionamento com karatê, não tenho nenhuma informação sobre. Eu achei que eram então, 3 homens e uma mulher. Tava faltando um na minha conta. Não, 4 homens e uma mulher. Então, filho que não acaba mais. Só 2 relacionados ao karatê. Tá? Mabuni treinava bastante karatê e tinha tempo, tu viu, né?
O tempo corria diferente para ele, né? Porque Eu acho que sim. Eu acho que é o nave e fazia filho, que era, nossa, era. É, o homem era ativo. Uhum. Ok, voltando pro Karatê então. É, no mesmo ano do nascimento do Kenzo, em 1927, um ano que acaba sendo um ano que mais tarde vai ser fundamental na história do mestre Mabuni, porque neste ano o mestre de Gorokano, eu tinha comentado sobre isso antes lá, sobre a questão dele ter comentado sobre os lãs, é bem nessa data, 1927, ele vai a Okinawa para inaugurar um dojo de judô, e o pessoal sabendo que ele ia lá, o pessoal da prefeitura ficou pensando já nas questões políticas que isso envolve. Vamos agradar o cara, ele é um cara influente no Japão, aquele negócio todo, e resolve fazer uma demonstração de karatê pro mestre Kano. Tá? Quando o pessoal resolve fazer isso, começam algumas confusões de ordem política por causa do nome da arte. Aliás, esses problemas de ordem política por causa do nome persistem mais de uma década depois, né? A coisa vai indo. Porque o pessoal de Okinawa se referia à arte como Todê, e o pessoal do Japão não gostava da ideia do Todê, né? Técnicas chinesas, mãos chinesas, não era uma coisa bacana. Então o prefeito de Okinawa na época pensa assim, ó, pô, se eu apresento esse negócio como técnicas chinesas, talvez isso não vá repercutir muito bem no Japão quando o mestre retornar e contar a história lá, né, de o que ele viu, o que aconteceu. Então ele pede para o mestre Mabuni e para o mestre Miyagi pensarem numa estratégia de desvincular esse negócio da China, tem que arranjar uma forma. É aí que surge nossos maravilhosos Nahatê, Shurité e Tomarité, 1927. Até então, isso não existia. Tá? É a ideia do mestre Mabuni e do mestre Miyagi. Tá? Em chamar as coisas assim, ou seja, em expressar a arte como sendo algo inerente àquelas localidades que eram importantes na época, né, que tinham destaque na época. A gente teria que ter outros nomes além desses três, né? Sim. Se você for analisar assim, pensa friamente, né? Não precisa nem fazer muita pesquisa, só logicamente. Tá? Se o nome da arte era Todê, por que em Shuri ia ser Shurité? Ia ser Shuri Todê. Ou Todê Shuri. Tá? Não precisa nem pensar muito para isso, né? Tem pessoas que conseguem fazer uma relação meio estranha aí, mas logicamente, se o nome da arte era de fato Todê antigamente, então não teria nenhuma dificuldade, né? Seria Shuri Todê. Isso não existia na época. Não se falava nisso na época. Tá? Voltou-se à origem lá atrás do chamado T, que na realidade em Okinawa era Ti, né? O próprio Todê também era Toudi, não era Todê, né? Se faz uma alusão então a essa nomenclatura antiga, trazendo para o japonês, que em vez de Ti vira T, e se associa a essas cidades para dizer que era algo local e não algo chinês. Esse é o lance da coisa, mais nada. É só para dizer que não, isso aqui a gente fez aqui, não foi feito na China. Né? Made in China, não. Tá? Não era bem quisto. Made in Okinawa. Tá? Aí sim. Então essa é a ideia da coisa. E por que eu disse que isso é uma coisa... Fala. É um engodo, na verdade, né? Porque a cultura em Okinawa, a cultura chinesa era mais proeminente antes de... Muito. Se dependesse deles, a cultura do Japão nem entrava. Entrou goela abaixo. Mas foi. Por que eu digo que esse ano é um ano importante? Porque nesse ano o mestre Mabuni faz essa demonstração aí ilustrativa, vamos dizer assim, para o mestre Gorokano, mas ele fica meio triste, assim, porque eles fizeram uma demonstração para japonês ver. Tá? Não era karatê como deveria ser, mas uma demonstração
politizada, voltado para a questão burocrática, inclusive os nomes já deixam isso bem claro, né? Mas é uma coisa para não machucar ninguém, porque afinal de contas a ideia do Budô, paz e amor, aquele negócio todo tava em alta na época, né? Moda. E então o mestre Mabuni, não contente com isso, convida o Jigoro Kano para conhecer o treinamento deles no dojo, lá na sede do centro de pesquisa lá. Tá? Convida ele, ó, o treinamento, por exemplo, a apresentação foi dia 27, dia 28 de manhã, o senhor está convidado para ir lá ver um treino, como a gente faz assim no dia a dia, né? Não aqui só uma demonstração, para ver como é que a arte é mais na vida real. Tá? E aí lá o bicho pega. Tá? E daí, como o bicho pega, daí que entra aquele lance, boy, olhando assim o que tu faz, é o quarto do dedo direto. Né? Coisas desse sentido assim. Né? E o Jigoro Kano diz para ele e diz o Miyagi assim, ó, vocês têm que levar isso pro Japão. Tá? O mestre Funakoshi já estava lá, mas era um treinamento completamente diferente. Porque o mestre Funakoshi já vinha ali há quase 9 anos apanhando os japoneses lá para fazer conforme os japoneses queriam. Então ele estava dele adaptar coisa, que às vezes nem lembrava mais o que era o Karatê de Okinawa. Né? E quando o Jigoro Kano vê o Karatê como é mais próximo da raiz, ele se encanta e diz, não, peraí, isso aí tem que ir para lá também. Tem que ser difundido nas ilhas principais. Tem que fazer com que isso apareça, de alguma forma. Tá? E daí... O Funakoshi entra sozinho, assim, tipo, quero ir, vou, ou ele vai... Não. Não, essas coisas não só acontecem hoje. Naquela época não acontecia assim. Isso eu acho que posso, vou lá e faço, né? Não, naquela época não era bem assim. Não, o mestre Funakoshi, ele era líder de uma espécie de uma federação na época também lá. Não dessa associação, mas de um outro grupo que ele tinha como um grupo de apresentação do Karatê. Quando o Karatê começou a ser difundido na própria ilha ainda, antes de ir para o Japão. E eu não recordo de cabeça agora, mas se eu não me engano era Shobukai, o nome da associação. Pode ser que eu esteja errado. O pessoal que está assistindo aí, você mesmo dá uma pesquisada depois, que eu posso estar errado, que não seja Shobukai, mas a minha memória me traz esse nome, Shobukai. E ele era líder dessa associação. Tá? Como líder dessa associação, quando o pessoal de Okinawa é convidado pela primeira vez oficialmente a demonstrar o Karatê, ele é a pessoa indicada para isso, por diversos motivos. Primeiro, uma das pessoas mais velhas, isso é muito considerado no Japão, a questão da idade, respeito à pessoa que tem mais idade, que tem mais conhecimento, mais vivência. Ele era o presidente da associação. Ele era um dos poucos mestres de Okinawa que falava japonês. Então saberia se expressar melhor numa demonstração de nível nacional, que foi o caso da qual ele participou. Então, esses fatores são fatores que fazem com que ele seja a pessoa escolhida para fazer esse processo lá inicialmente. Então ele é um representante, não acordou de manhã e disse, hoje eu vou para o Japão lá mostrar para os caras Karatê. Não, é uma ideia que já corria dentro da ilha. Ele tinha todos os pré-requisitos necessários para ser um representante qualificado dos mestres de Okinawa. E quando surge essa oportunidade, ele vai lá e faz por onde, né? Tanto é que se não fosse por ele, talvez o Karatê não tivesse sido jamais aceito, porque ele sabe jogar o jogo japonês. Os japoneses dizem isso para ele, tem que fazer isso. Eu acho que eles ficavam na expectativa que ele dissesse, não vou fazer, e daí então não vem com esse troço para cá. Eu tenho a impressão que era uma coisa assim nesse sentido naquela época, né? Mas daí o que ele fez? Você tem que fazer, eu faço. Você tem que melhorar, eu melhoro. Você tem que arrumar, eu arrumo. Você tem que trocar, eu troco. Deu pra bola. Daí desarmou os caras e os caras foram obrigados a aceitar a arte, né? Não tinha o que criticar. O homem sabia lidar com a coisa política, né? Então ele é um mestre
de inteligência fora do comum, né, a lidar com essa situação política que ele se deparou, porque foi feia coisa para ele. Ele pegou isso aí na pior hora que isso podia acontecer. Ele levou pela cabeça de tudo que é lado. O Mabuni, quando vai para lá, o Mestre Miyagi, quando aparece também, já estava amenizado. Ele já tinha apoiado bastante para os outros apoiar menos. Então, ele já tinha criado a vacina, né? Para que os outros tivessem os efeitos mais a menos do vírus chinês. Então, ele é o cara que tem um mérito fantástico nisso aí. Sem ele, a coisa eu acho que não rolava. Porque eu não sei se os outros teriam essa mesma habilidade e a mesma percepção de, entre aspas, se sujeitar a algumas coisas que se sujeitaram na época para conseguir levar a coisa adiante. Muito inteligente ele nesse sentido. Mas então 22 é a primeira apresentação e o precursor é o Mestre Funakoshi por esses motivos que a gente elucidou agora quando falou. Em 27 o Jigoro Kano motiva então o Mestre Mabuni e o Mestre Miyagi a expandirem a arte porque achou que além do que ele já tinha visto do Karatê tinha mais coisa para ser mostrada e podia muito bem ser aceita para os japoneses isso. Um ano depois, em 1928, o Mestre Mabuni vai para Tóquio, no Japão, encontra com o Mestre Funakoshi e conversa com ele sobre como, acho que ele queria saber como eram as coisas para trabalhar por lá, como é que era para fazer esse negócio, né? Vale a pena eu vir para cá? Vale a pena? Estão precisando? Existe demanda para isso? E daí o Mestre Funakoshi diz para ele, não, sim, vem, porque eu estou praticamente sozinho. Eu até tenho uma pessoa ou outra que eu estou qualificando, mas quem faz o trabalho principal de divulgação sou eu, e eu não posso estar tudo que é lugar ao mesmo tempo. Quanto mais pessoas qualificadas vierem para cá, melhor. Então ele recebe o convite em 27, conversa com o Funakoshi em 28, e se muda definitivamente para o Japão em 29. Eu digo definitivamente porque mesmo que ele tenha voltado em Okinawa em outras ocasiões, nunca mais voltou para residir. Foi para o Japão e depois não voltou para lá mais para residir de forma alguma. Só para visitar em uma situação especial ou outra, né? Mas não para voltar a morar. Ele vai com todo mundo, vai com a família, vai com os filhos junto, vai sozinho. Sim, não, vai todo mundo. O que foi uma bronca, né? Porque tu imagina, tu sair de um lugar onde tu tem as tuas coisinhas, se desfazer de tudo aquilo e recomeçar a vida num outro lugar, e a gurizada era pequena ainda, né? Todo mundo era pequeno, não tinha ninguém. O Kenei, que era o mais velho, tinha 11 anos. Piá, o outro era mais novo ainda, né? Então foi um negócio meio punk, assim, né? No começo pra ele. Diz que ele, quando saiu de lá, de Okinawa e foi pro Japão, que ele não tinha nem em casa ele passou a residir numa espécie de pensão que existia para os policiais. E morou nessa pensão no primeiro momento, assim, até conseguir se organizar para comprar uma casa, mas isso aí foi muito tempo depois, e não era a casa, né? Era um lugarzinho lá só para não passar frio. O negócio era pegado, não era a facilidade de hoje, né? Que você faz o financiamento da Caixa em 25 anos e tem um apartamentinho da Minha Casa Minha Vida, né? Não tinha lá, né? Essa época essas coisas, né? Ou você tinha para adquirir ou não tinha, e vivia em condições bem humildes, né? Deixa eu ver o que mais que tem nessa parte da vida aqui, que é para não me perder também no roteiro. Bom, ele se coloca no Japão em 29, vai para Tóquio, onde o Mestre Funakoshi está. Ele conhece, um pouco antes de fixar também no Japão, um mestre que se chama Yasuhiro Konishi. Não sei se você ouviu falar nesse mestre já, porque ele não é um mestre muito popular na história do Karatê. Eu não sei por que não é popular, porque ele é uma figura chave no reconhecimento que os mestres tiveram
do karatê do Japão, porque ele era um representante da Dain Pombo Tokukai. Ele era o responsável pelo karatê lá. Se ele dissesse que não, não. Se ele dissesse que sim, sim. Então ele é a figura chave de reconhecimento lá. E o mestre Mabuni conhece ele, passa um tempo na casa dele, residindo e treinando com ele, ensinando ele, aprendendo com ele, porque ele também era professor de jiu-jitsu e de kendo. Ah, é do Kendo, sim, já tinha ouvido. E ele faz essa troca com o Mabuni, então. E o Mabuni acha, por dois motivos básicos. O primeiro deles, por o mestre Funakoshi já estar em Tóquio e ser mais velho, e já ter uma pessoa difundindo o karatê naquela região do Japão, que seria mais interessante ele rumar para outro lugar, então. E aí que ele se coloca em Osaka. Aonde também ele faleceu. Dessa época ele vai para Osaka, até o fim da vida morou lá. É lá que surgem as associações todas de karatê que ele fez. É lá que é a sede central, até hoje, da Shitokai. Uma delas, né? Porque a Shitokai, ela, em um determinado momento, ela teve duas sedes. Uma em Osaka e uma em Tóquio. Uma coordenada pelo Kenei Mabuni, que é o filho dele mais velho, depois que ele faleceu, e a outra coordenada pelo mestre Manzo Iwata, que foi um dos principais discípulos do mestre Mabuni, né? Manzo Iwata só não foi o herdeiro do estilo porque não era filho de sangue, né? Porque os filhos não desistiram. Se fosse pensar na proeminência, seria ele. E se fosse, e também, se ele fosse uma pessoa que não respeitasse o mestre Mabuni e por isso honrasse a questão da família, talvez tivesse criado uma associação paralela, né, de Shitoryu do Iwata. Não, ele mantém a associação, ele mantém o vínculo com o mestre Kenen e tenta manter essa coisa da qual ele foi aceita, que foi a família Shitoryu, né, vivo ainda, até hoje, né, a Shitokai é isso, né. A Shitokai é o resultado disso aí, né? Dessa união Kenei, Manzo e Iwata. As coisas funcionam dessa forma. Rafa, nós chegamos a 1930, 29? E nós temos aí só um minuto, então com certeza não vamos conseguir falar muito mais coisas além disso, né? Então, acho que... vamos dar continuidade nesse outro momento? Claro. Tá, daí de repente a semana... Pegamos a partir dessa data aí para dar um segmento na vida dele. E se der tempo também falamos daí especificamente de Shitoryu, né? Porque o Shitoryu ele corre junto com a vida do mestre Mabuni e é formado junto com o andar da vida dele, mas tem algumas situações bem peculiares, né? Que acabam gerando o estilo, né? Eu acho que é importante a gente conversar disso. Tá? Eu vou me despedir do pessoal que está nos assistindo aí, vou te agradecer pela presteza de sempre, de estar disponível aí para a gente conversar, né? Deixando de fazer as tuas coisas particulares aí para ficar me ouvindo. E já te convidando para, de repente, aí na próxima quinta-feira, se der, depois você confirma para mim se é possível, e daí no mesmo horário a gente segue falando aí, tá? Mas não precisa você responder agora, dá uma olhada, ver como é que tá as tuas coisas aí, a gente vê um próximo momento com um próximo horário, tá bom? Valeu. Boa noite. Valeu, então. Até a próxima. Até logo mais. Abração. Abraço.